Há momentos em que este mundo se aproxima tanto da estrutura da realidade que posso ouvir algo me chamando do outro lado do véu. Às vezes, quando chego perto demais, posso sentir aquela coisa do outro lado puxando os cantos da minha mente. Estou preocupado com Carlos. Ele não parece estar levando isso tão bem. Caso você não saiba, eu trabalho em um posto de gasolina de merda nos arredores da nossa pequena cidade. E coisas estranhas têm acontecido desde que estou aqui. Finalmente comecei a contar algumas das minhas histórias e, se você ainda não se atualizou, gostaria de convidá-lo a ouvir a primeira e a segunda parte. Link na descrição. Quando voltei ao trabalho depois do meu correio ontem, fiquei encantado ao encontrar uma pilha de papéis de recibo dispostos ordenadamente no balcão das registradoras com notas escritas com minha própria caligrafia trêmula. Não me lembro de ter escrito todas as notas, mas novamente, não me lembro de muita coisa. É possível que eu esteja trabalhando demais, ou talvez a fumaça que vem debaixo do posto de gasolina esteja me pregando uma peça, ou talvez seja apenas outro efeito colateral da minha condição. De qualquer forma, não sou de questionar o valor de um presente. Reconheço que minha letra não é a melhor, e às vezes os arranhões no papel do recibo ficam quase ilegíveis. Portanto, se algo aqui parecer inacreditável, é provavelmente porque copiei errado. Com isso em mente, este é o meu melhor esforço para uma transcrição das notas. 7 horas. Está escurecendo mais cedo hoje. 7h30. O fazendeiro Júnior entrou no posto de gasolina hoje à noite, perguntando sobre as plantas manuais. Eu disse a ele que não tínhamos mais. Ele deixou seu número de telefone rabiscado no verso de um cupom de 15% de desconto em ração para suínos de um varejista online. Acho que ele está tentando me deixar uma mensagem. 9 horas. Acho que algumas crianças estão me pregando uma peça. Encontrei um gnomo de gramado atrás de um pote de conserva de pele de porco. Não pensei muito sobre isso e coloquei-o no caixa atrás do balcão. Mas então, encontrei outro gnomo de gramado na caixa de refrigerante. Eu adicionei este à caixa também. Só quando notei o terceiro e o quarto gnomo de gramado é que comecei a suspeitar de algo. Eu levei o lixo para fora e encontrei os gnomos empoleirados no topo de um galho de árvore ao lado da lixeira, olhando para mim como gárgulas. Usei uma cadeira e uma vassoura para derrubá-los e coloquei-os no caixa com os outros 3. Quando eu voltei para minha mesa, encontrei um bilhete escrito em tinta vermelha em minha cadeira. Dizia simplesmente: "Estou nas paredes." Não sei quem o escreveu, mas o papel cheira a laranja e jasmim. 10 horas. Há um ruído estranho de arranhar vindo dos ladrilhos acima da caixa registradoras. Temo que Rocco e sua ninhada possam ter se infiltrado no prédio novamente. 11 horas. O fazendeiro Júnior ligou para a loja. Ele perguntou sobre as plantas manuais. Assegurei a ele que não tínhamos mais e se aparecesse novamente, eu ligaria para ele. Acho que ele está começando a suspeitar que eu estou mentindo. 12 horas. Um dos recrutas cultistas vagou da comunidade na floresta. Eles odeiam quando eu os chamo de cultistas. Eles são os recrutas que não devem interagir com o mundo exterior, mas de vez em quando eles vão se esgueirar para a cidade, nunca além deste posto de gasolina e comprar cigarros. Eles não deveriam tentar recrutar novos membros até que se graduassem para o status de cultista sênior honrado, mas este não é um cultista muito bom. Eu sei que eles não deveriam ter nomes, mas vou chamar este aqui de Malboro. Você pode adivinhar o porquê. Malboro ficou na loja por pelo menos meia hora, tentando me convencer a voltar para o complexo com ele. Eles odeiam quando chamo sua casa de complexo. Ele tentou apelar para meu lado lógico, mas com firmeza que não estava interessado em lógica. Não me lembro quando ele foi embora. 2 horas. Eu me descobri cavando novamente. Às vezes, em noites lentas, me deixo levar. Minha mente vai para algum lugar enquanto volto.
Me pergunto, onde eu estava agora? Quem estava controlando meu corpo enquanto eu estive fora? Meu corpo fez aquelas coisas. Acho que fiz tantas vezes antes que acho que aprendeu a fazer sem mim. Meu corpo reabasteceu os cigarros. Meu corpo girou a máquina de bebidas congeladas. Meu corpo raspou o mofo dos fundos dos baldes de gelo. Meu corpo esvaziou as armadilhas de rato e, em algum lugar ao longo do caminho, meu corpo encontrou uma pá, saiu de volta e começou a cavar um buraco. Na verdade, não devo dizer que meu corpo começou a cavar. Meu corpo tem cavado este buraco de vez em quando nos últimos meses. Normalmente, eu volto depois de algumas pás cheias. Desta vez, acrescentei mais um pé de profundidade antes de voltar à realidade e me perguntar: que diabos eu estou fazendo? 3h30. Acabei de notar uma porta no final do corredor, depois do refrigerador. Há quanto tempo trabalho aqui e nunca notei aquela porta antes? Parece desapontadoramente comum no que diz respeito às portas, exceto pelo fato que é quente ao toque e parece que está vibrando. Tentei a maçaneta, mas está trancada. Quando voltei ao meu registro, notei um homem com um sobretudo parado do lado de fora das bombas de gasolina, fora do alcance das nossas luzes, perigosamente perto da estrada. Não sei dizer se ele está olhando para mim ou se está olhando além do prédio, na floresta do outro lado. Eu gostaria que ele não ficasse assim, imóvel com os braços passando dos joelhos. Os arranhões na telha do teto sobre o balcão estão ficando mais altos. 3h45. Um homem entrou na loja, rolando uma grande caixa de gelo branca atrás dele. Ele tinha olhos azuis fundos, cabelo crespo saindo do nariz e das orelhas, dedos longos e ossudos e pele fina como papel revelando todas as veias azuis e verdes sobre a derme translúcida. Ele usava um boné coco e cheirava a leite. Eu definitivamente nunca o tinha visto antes. Ele perguntou se estaríamos interessados em fazer parceria com ele. Ele vendia carne moída com descontos, mas eu disse a ele que nossa loja não se saía muito bem na categoria de alimentos frescos, recomendando que ele tentasse fazer carne seca em conserva. Antes de sair, ele pegou cerca de meio quilo ou mais de carne moída crua da caixa de gelo em um pedaço de papel e me deu como uma amostra. Assim que ele saiu, coloquei a carne na geladeira, onde encontrei outro gnomo de gramado esperando por mim. 4 horas. Carlos acabou de me contar algo muito estranho sobre Kiefer. 4h30. Havia um garoto chamado Spencer Middleton, que foi para a mesma escola que eu e Kiefer. Spencer estava apenas 1 ano à minha frente, mas parecia muito mais velho e agia muito mais jovem. Eu moro em uma cidade pequena, e cidades pequenas ficam entediadas. Para entretenimento, alguns recorrem à fofoca, outros recorrem a passatempos mais sinistros. O último frequentemente alimentava o primeiro. Havia rumores pela cidade de que Spencer gostava de torturar e matar animais. Rumores de que os pais e os irmãos de Spencer sempre trancavam as portas dos quartos quando iam dormir à noite. Os rumores não diminuíam depois do incêndio na casa de Spencer, onde Spencer foi o único a escapar ileso. Certa vez, vi Spencer pisar alegremente em um largato, jogar a cabeça para trás e rir. Pouco tempo depois que sua casa pegou fogo pela segunda vez, Spencer deixou a cidade. A história dizia que ele havia partido e se alistado no exército. Eu não sabia o que pensar sobre isso, então simplesmente não pensei sobre isso. Eu teria ficado perfeitamente feliz se nunca tivesse pensado nisso. Mas depois de todos esses anos, sou forçado a pensar nisso. Porque Spencer Middleton acabou de entrar na loja e comprou uma xícara de café. Ele está sentado em uma das cabines, conversando com Kiefer. Marlboro está de volta. Ele perguntou se eu poderia dispensá-lo para falar sobre sua falsa religião. Eles odeiam quando eu chamo de falsa religião. Eu disse a ele que tinha que ir embora.
Ele parecia chateado. 4h45. Spencer e Kiefer ficaram sentados por um tempo e não compraram nada além de 2 xícaras de café. Quando eles finalmente foram embora, eu avisei Carlos. Ele estava escondido sob um cobertor no refrigerador, embora não conseguia entender por quê. Carlos me explicou exatamente o que aconteceu. Ele terminou seu turno algumas noites atrás e tinha acabado de sair do posto de gasolina quando viu a SUV de Kiefer parado em uma vala no sopé da colina. Carlos, por ser o mocinho que é, resolveu verificar se Kiefer precisava de ajuda. Ele disse que quando saiu do carro, ouviu o que parecia ser um barulho alto de algo triturando vindo logo além das linhas das árvores. Carlos foi investigar. Foi quando ele viu algo. Quando perguntei a Carlos o que ele viu, ele simplesmente começou a falar em espanhol de uma maneira rápida e em pânico. Não falo espanhol, mas balancei a cabeça empaticamente. A única palavra que consegui entender foi Striga, que é o nome de uma bebida que carregamos. O que quer que Carlos tenha visto, fez com que ele corresse de volta para o carro o mais rápido que podia e saísse rapidamente sem olhar. Foi então que ele atropelou Kiefer. Carlos é um cara legal, mas aqui ele estava em uma situação ruim. Ele parou o tempo suficiente para sair, verificar Kiefer e confirmar que ele estava definitivamente morto. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar este fato. Foi um acidente. Carlos estava em liberdade condicional. Havia aquela coisa na floresta e Carlos tinha que tomar uma decisão. Então, ele colocou o corpo no porta-malas de seu carro e foi embora. Carlos me levou até seu carro e me mostrou o corpo. Posso confirmar, 100%, de que era Kiefer no porta-malas de seu carro. Não apenas por causa de seu rosto inconfundível, mas também por causa do seu telefone e carteira que estavam em seus bolsos. 5 horas. Finalmente me cansei do arranhar e tirei nossa escada de depósito para ver o que os guaxinins faziam no teto. Mas quando empurrei o ladrilho, a única coisa que estava lá em cima era outro gnomo. Isso completa 1 dúzia até agora. 6 horas. O homem de sobretudo ainda está lá fora. O cultista voltou, exigindo uma audiência comigo, insistindo que eu apenas o ouvisse. Veria que seu raciocínio é excelente e perfeito e que eu seria um tolo se não me juntasse a ele na perfeição da lógica e do nirvana. Essa era sua estrutura de crença. Concordei em ouvir seu discurso se ele concordasse em pedir para o homem de sobretudo que fosse embora. Nosso contrato verbal apressado em vigor, eu me preparei para ouvir. Honestamente, ele deu alguns pontos positivos, mas suponho que isso seja esperado de um experimento mental viral forte o suficiente para convencer pessoas perfeitamente normais a abandonar suas vidas reais e viver em uma comuna na floresta, depois do posto de gasolina de merda na periferia da cidade. Eles se autodenominam matemáticos. Eles acreditam que a humanidade existe para cumprir 2 imperativos morais: diminuir o sofrimento e aumentar a felicidade. Uma vida de sucesso aumenta a felicidade mais do que o sofrimento. Uma vida decente diminui o sofrimento mais do que a felicidade. O quão bom uma pessoa é pode ser determinada pela diferença entre o aumento da felicidade e a diminuição do sofrimento. Obviamente, se o indivíduo tem uma propagação negativa, isto é, se ele aumentou a felicidade menos do que aumentou o sofrimento, ou se diminuiu o sofrimento menos do que diminuiu a felicidade, então isso significa, muito simplesmente, que o indivíduo é mau. Portanto, se um indivíduo causa uma quantidade enorme de felicidade ou sofrimento, pode-se simplesmente determinar qual foi mais alto e usar esta rúbrica perfeita para determinar se aquele indivíduo era bom ou mau? Simples, certo? Os matemáticos acreditam que o mundo está indo bem e mal da maneira errada. Por éons, temos tentado aumentar a felicidade, quando em vez disso, deveríamos nos concentrar em diminuir o sofrimento. Como a felicidade é um conceito fluido, e quanto mais felicidade você cria, mais difícil é mantê-la, pois a felicidade tem um conjunto claro de retornos decrescentes. O sofrimento, entretanto, é consistente. O sofrimento resulta do fim da felicidade. O sofrimento é puro e eterno.
Para um matemático ser extremamente bom, ele deve simplesmente acabar com todo o sofrimento. É por isso que os matemáticos estão trabalhando em uma bomba para destruir o planeta inteiro. Ao acabar com toda a vida na Terra, eles acabam com uma infinidade de sofrimento no futuro. Com cada vida que eles evitam, uma linhagem inteira de pessoas que nasceriam em uma vida de sofrimento, cada morte é uma matança de misericórdia preventiva. Cada momento feliz que não mais ocorrerá irá se perder diante de todos os momentos tristes que também serão evitados. E assim, como explicou Marlboro, seu culto ao assassinato acredita que matar é uma gentileza. Eu disse a ele que suas ideias eram estúpidas e que ele era estúpido e que agora ele tinha que dizer ao homem de sobretudo para ir embora. 6h30. O telefone tocou. Isso é estranho por 2 motivos. Primeiro, porque não foi o telefone fixo. Era um celular e que não tínhamos o sinal muito bem aqui. E segundo, era porque era o celular, o que tirei do corpo de Kiefer. Eu admito que estava preso em um dilema moral desde que Carlos me confidenciou. Por um lado, Carlos matou alguém. Por outro, foi um acidente e o agente da condicional de Carlos pode não ver da mesma forma. Achei que teria mais tempo para descobrir isso, mas quando o celular começou a tocar, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Eu atendi. Eu não falei primeiro. A voz na outra linha foi uma que reconheci. Você tem algo que pertence ao meu chefe. Era a voz de Spence Middleton. O celular e a carteira dele? Eu respondi. O quê? Não ligamos para essas coisas. Podemos comprar mais telefones. Podemos conseguir mais carteiras. Você sabe o que queremos. Ele estava certo. Eu sabia. Foi um acidente, eu expliquei. Nós sabemos. Queremos fazer um acordo. Você devolve e fingimos que tudo isso nunca aconteceu. Podemos fazer isso? Absolutamente. 7h30. Carlos veio para seu turno meia hora atrás e eu expliquei o negócio para ele. Ele não ficou emocionado, mas como eu disse muito claramente, ele não tinha escolha. Estacionamos o Camry de Carlos atrás do posto de gasolina, próximo às plantações de plantas manuais, e fizemos questões de ficar longe o suficiente para não ser agarrados pelos tornozelos. A SUV de Kiefer chegou alguns minutos depois. Spencer estava dirigindo. Ele e Kiefer saíram sem dizer uma palavra. Nos avaliaram e abriram o traseiro do veículo. Carlos abriu seu porta-malas. Kiefer e eu nos encaramos, mantendo contato visual o tempo todo enquanto Carlos e Spencer transferiam o corpo de um veículo para o outro. Spencer tinha uma lona e um cobertor prontos para embrulhar tudo. Quando acabou, Kiefer colocou a mão no meu ombro e sussurrou em meu ouvido. Você fez bem. Eles então foram embora. Carlos começou a chorar quando voltei para dentro da loja. Era quase de dia e era quando o novo empregado temporário deveria assumir. 8 horas. O novo empregado temporário está atrasado e estou atrasado para o intervalo para meu almoço. Aproveitei o máximo de tempo extra aqui, colocando etiquetas de preço em todos os gnomos de Gramado. Estamos registrando-os como mantimentos diversos, por $9 cada. E já vendi alguns. Sou um ótimo funcionário. 8h30. Fui ao banheiro e vi um homem parado ali, com seus jeans na altura dos tornozelos. Ele usava uma boxer xadrez vermelha e branca e um chapéu de cowboy. Ele sorriu quando me viu e simplesmente disse com uma voz meio cantante: Vamos, cara, vamos com isso. Aproveitei a oportunidade para perguntar a ele algo que estava queimando no fundo da minha mente. Você sabe, vai ficar tudo bem? O vaqueiro do banheiro levou um segundo para pensar. Depois puxou as calças, fechou a enorme fivela do cinto e passou por mim. Ele parou por um segundo quando estava bem ao meu lado e disse claramente: Eu agradeço.
Então ele saiu. Sinceramente, não tenho ideia do que isso significa. Estas foram todas as notas em papel de recibo, mas fiz questão de continuar a manter este diário. Acho que essa será a única maneira saudável de narrar os estranhos acontecimentos no posto de gasolina. Talvez isso até ajude meu problema, não sei. Da próxima vez que algo estranho acontecer, talvez eu volte e escreva mais. Até então, acho que isso deve ser continuado. Edith. Me desculpe. Após uma inspeção mais detalhada, percebi que alguns dos rabiscos de papel do recibo podem ter sido transcritos incorretamente. Também fiz alguns ajustes na ortografia e consertei alguns erros de digitação. Enquanto fazia isso, adicionei outro erro de digitação apenas para o leitor atento. Por fim, seguindo o conselho de algum dos meus leitores, retirei a parte em que listei o número e o endereço do seguro social do fazendeiro Júnior. Além disso, um agradecimento especial ao leitor que destacou que estrega nem é uma palavra espanhol. Perguntei a Carlos sobre isso quando ele veio para seu turno hoje, mas Carlos simplesmente me olhou sem expressão e me disse que não sabe falar espanhol.